Lá, chega mais próximo, vamos estudar mais uma vez a palavra de Deus. Você que não é inscrito no meu canal, seja bem-vindo. E você já é inscrito, Deus abençoe a todos, tanto inscritos como não inscritos. Os que visualizam, os que não visualizam. Os que dão joinha, os que não dão joinha, né? Que Deus abençoe a todos. Hoje eu vou estudar sobre dois textos da palavra de Deus. Primeiro é em Romanos, capítulo 3, e o versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecaram depois de Adão e Eva. Depois que Adão e Eva pecaram, nossos primeiros pais, o pecado passou a todos nós, seres humanos, pecadores. Mas lá em Romanos 6:23 diz assim: que o salário do pecado é a morte, porque depois de Adão e Eva pecaram, e o pecado passou a todos nós estamos sujeitos à morte eterna. Mas em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, através de Jesus Cristo, nós temos acesso à vida eterna, porque Jesus Cristo ele morreu por nosso pecado. Jesus Cristo veio pagar o preço da transgressão dos nossos primeiros pais, foi Adão e Eva. O pecado passou a toda a humanidade. Aí nós estávamos sujeitos à morte eterna, né? Nós estávamos condenados à morte eterna. Aí Jesus veio pagar o preço por nós. Então, o salário do pecado é a morte. Mas o dom que Deus nos deu foi Jesus, o dom gratuito, que foi grato por Deus, de ter enviado Jesus Cristo a morrer por nós na cruz. O dom de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, através de Cristo Jesus, é que nós temos acesso à salvação, à vida eterna. Então, o pecado passou a todos os seres humanos. Todos pecaram. Nós somos pecadores. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque o salário do pecado, o salário da transgressão é a morte eterna. Mas Jesus Cristo veio pagar esse preço. Então, aí passou o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É em Cristo. Então, em Cristo Jesus é que nós seremos salvos, porque Jesus Cristo derramou seu sangue por nós. Nosso Deus enviou Jesus Cristo a morrer na cruz por nós, pecados, nossas transgressões. Aí Jesus veio morrer, deu esse privilégio para nós de aceitar Ele, porque aqui no rodapé da minha Bíblia tem um comentário que diz assim: neste texto é descrita a morte eterna, a segunda morte. A morte eterna é a segunda morte. A morte eterna, porque a segunda morte não tem mais salvação, não tem mais oportunidade, pois é contrastada com a vida eterna. O pecado paga seus escravos com a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. A alma, de acordo com a Bíblia, em Gênesis, a alma somos nós seres humanos somos a alma. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Está se referindo ao ser humano em si, certo? Essa morrerá. Então é isso. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus quer nos conceder a vida eterna em Cristo Jesus Cristo. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Está escrito na palavra de Deus. Então, meus queridos, que Deus abençoe ricamente você. Dá um joinha nos canais que eu tenho.
para que o YouTube reconheça que você está gostando da palavra de Deus, e esse conteúdo é importante para você, né? E se inscreva nesse canal, né? Para que mais pessoas sejam alcançadas na palavra de Deus. Um grande abraço e até mais vídeos, né? Que Deus abençoe a todos vocês.